Oi, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Hyperlink, o podcast do blog Neurônio que fala sobre entretenimento, música, design, criatividade e mais de tudo um pouco. Eu sou a Flávia e eu tô aqui acompanhada dessa bancada maravilhosa que vai se apresentar, gente. Elas são as Aphrodite Girls. Pode ir, Gil. Oi, gente, eu sou a Júlia, diretora-geral de Afrodite. Eu sou a Luísa, gente, eu sou a diretora com foco em direção de elenco de Afrodite. Oi, eu sou a Natasha, sou a diretora de fotografia do Afrodite. Oi, gente, eu sou a Má e eu sou a diretora de arte de Afrodite. Oi, eu sou a Isabela e eu sou produtora executiva de Afrodite. Gente, eu queria que vocês começassem me explicando o que é o Afrodite. Bom, vamos lá, né? Afrodite, pra quem caiu aqui de paraquedas, é uma série ficcional que está sendo desenvolvida como parte do nosso processo de graduação em cinema e audiovisual. Tá todo mundo agora no 8º semestre. E aí a gente tem a possibilidade de escolher se a gente quer um projeto experimental, que vai ter tanto a parte de pesquisa quanto a parte audiovisual, ou um projeto focado só em pesquisa. E aí a gente resolveu fazer uma série que tem a ver com o nosso tema, que chama, né, que são as relações de poder dentro da prostituição, né, dentro da indústria da prostituição no Brasil. Então, a gente está aí faz quase 1 ano e meio nesse processo de desenvolver uma série. São 8 episódios, 30 minutos. A gente escolheu fazer uma coisa meio drama, meio suspense, né? E aí, pode falar um pouquinho da narrativa já? Pode soltar uma logline? A produtora é assim, gente. A produtora é assim, gente. Vendeu projeto. Se tiver alguém aqui querendo também. Bom, a partir desse tema de pesquisa, então, a gente desenvolveu uma série que acompanha a história da Rita, que é a nossa protagonista, que foi interpretada pela Jéssica Rosais, nossa carioca linda, que veio até São Paulo gravar com a gente. E vai acompanhar a história da Rita, a chegada dela no bordel Afrodite, para substituir uma prostituta que está tida como desaparecida. Então, né, a gente acompanha nesse primeiro episódio. A gente não vai dar spoiler aqui, nem tem. Isso é o máximo da história que vocês vão pegar. E como foi vocês se juntarem e falarem, não, nós queríamos fazer, né, um curta ficcional, um projeto piloto de uma série? Como foi a ideia de vocês? Porque são várias pessoas, várias ideias diferentes. Sim, nossa, na verdade a escolha do tema foi bem interessante, porque a gente já sabia que a gente queria fazer um curta ou um piloto de uma série, daí a gente chegou na decisão que a série a gente poderia explorar mais vertentes e uma narrativa mais longa, né? E teve um dia que a gente combinou uma reunião na minha casa, às 5, para decidir o tema da nossa série, né? Do nosso piloto. E eu comentei com meu pai, eu falei, pai, as minhas amigas estão vindo aqui pra gente escolher o tema do TCC. Daí o meu pai, que é um curioso, falou, nossa, eu adoro o tema prostituição, com as melhores intenções. E daí eu falei para as meninas, elas adoraram, e a gente já começou, a gente mergulhou direto nesse tema de prostituição quando eu falei para elas, que é uma coisa muito feminina, né, de trazer essa força feminina também. E daí a gente explorou muitos lugares da prostituição para chegar onde a gente chegou do piloto, assim, mas foi assim que a gente decidiu esse caminho da prostituição. E foi muito legal, porque, tipo, o primeiro vídeo que a gente foi fazer de pesquisa no YouTube sobre o tema, depois que o pai da Lu deu a ideia, a gente entrou no YouTube, o primeiro vídeo já chamou a nossa atenção, que era sou prostituta e sou feliz, alguma coisa assim. Era assim mesmo. E aí a gente já mergulhou, a gente nem pensou sobre outros temas, então um processo que a gente achou que ia ser muito mais difícil, na verdade a gente foi muito certeiro, sabe? E demorado também, uma Sim. reunião que podia ter 2 horas, em 15 minutos a gente tava feliz. E foi muito legal, porque assim, a gente, apesar do pai da Luísa ter ajudado muito isso em definir, vai ser sobre prostituição, a gente tinha feito uma reunião e, assim, casou com todas as ideias que a gente tinha. Então, a gente queria trazer coisas sobre mulheres, queria trazer de uma outra perspectiva para não ficar tudo do mesmo também. E uma coisa que foi legal, que eu acho que ajudou muito a gente definir qual perspectiva e qual narrativa a gente ia seguir, é quando a gente estava vendo esses vídeos, tinha um vídeo que era Ninguém Confia na Prostituta. E tanto é que a gente quer muito trazer a visão das prostitutas, trazer uma outra perspectiva. E foi muito legal esse vídeo, porque virou uma chavinha. A gente falou, caraca, realmente, ninguém confia nela, ninguém tá nem aí pra ela, ninguém olha pra ela. Então a gente quis construir meio em torno disso. Acho que até uma parte que a gente quis inserir é que normalmente todas as séries e filmes que a gente encontra sobre prostituição são dirigidos por homens. Então é uma história criada por um homem, pelo olhar dele de como são as prostitutas, e é uma coisa que combina muito com o livro que a gente leu para poder fazer o projeto escrito da graduação, que se chama Minha História das Mulheres,
que conta que a história das mulheres nunca foi contada pelas mulheres, porque antigamente elas não tinham educação para isso, elas não votavam, enfim, todo esse histórico. Então, a partir do momento que a gente entende que o histórico, o passado das mulheres nunca foi contado por elas, e sim como que os homens viam as mulheres antigamente, a gente conecta com isso de que, nossa, não tem um filme, uma série sobre prostituição, que é uma profissão, né, majoritariamente feminina, contada por mulheres, é tudo por homens. Então a gente achou uma lacuna aí pra se inserir e ir com tudo, sabe? E é um tema, assim, né, além dele ser pouco abordado, também ele é muito, como é que fala? Tem que ter uma certa, né, delicadeza, se vocês fizeram a pesquisa, como é que foi, né, enxergar exatamente esse ponto, assim, de tipo, ok, vamos trabalhar nisso. E quando vocês chegaram, foi tipo, deve ter sido muito reconfortante, assim. Conta um pouquinho mais sobre isso. Uma preocupação que a gente tinha muito no começo era tomar muito cuidado para não objetificar a mulher, porque a prostituição, querendo ou não, ela traz um pouco esse lado da objetificação. Então, tipo, a gente queria, no mesmo tempo que a gente queria mostrar o ponto de vista da prostituta e da voz da prostituta, a gente tinha que tomar cuidado com esse outro lado também. Então, a gente pesquisou bastante, a gente leu bastante coisa, a gente leu bastante livros, pra gente conseguir tomar cuidado para não entrar nesse lado também. E não perder um pouco o objetivo que a gente queria trazer com isso, né? Acho que até uma coisa legal de mencionar é que a gente também procurou muito a relação da prostituição com o feminismo. Tem um livro super bacana da Monique Prada, que chama Puta Feminista, que aborda justamente essa linha tênue, né, entre as mulheres feministas e as prostitutas que também se consideram feministas. Então, a gente mergulhou bastante nisso. Foi até uma recomendação, inclusive, que a gente recebeu de alguns professores para se aprofundar bastante nesse tema. E a gente descobriu várias coisas legais sobre a luta delas, sobre como elas estão envolvidas muito nesse processo, principalmente dos direitos das mulheres. Só que às vezes elas não ainda se sentiam confortáveis o suficiente para ocuparem esses espaços. E que de uns tempos para cá, elas foram também se reapropriando das próprias histórias. Até vários livros que falam sobre prostituição, muitas vezes as pessoas automaticamente já associam que vão ser assim, sobre segredos, alguma coisa para apimentar as relações. São sempre ghostwriters, né? Outras pessoas que escrevem por elas. E então essa autora foi super bacana, ela super fundamentou assim, o nosso projeto. E ajudou a trazer também essa perspectiva de ressignificar também essa história das prostitutas, que é algo que a gente buscou muito no projeto. Uhum. Sobre, né, falando um pouco da pré-produção, pode falar um pouquinho cada uma, como foi cada área e qual foi, por exemplo, a parte mais legal de explorar? Ai, meu Deus. São muitas, gente, muitas áreas, muitas pessoas incríveis trabalhando. Ah, você sabe, pô. Gente, esqueci de falar, eu fui assistente de direção e de casting junto com as meninas. Sim! De me apresentar, não acredito. Perfeita, Flávia. A gente, bom, começar com direção, eu e a Lu, né? A gente fez um processo bem conjunto mesmo, porque no processo de pré, a gente não tava dividindo tanto essas funções de direção geral e direção de elenco. Então, a gente começou pesquisando muito sobre o que a gente queria passar, né, com a série, principalmente com o piloto. Então, a gente tem muito essa ideia da simbologia, um pouco dessa ideia da representação da mulher, da representação da prostituta. Então, a gente traz obras clássicas de prostitutas pro piloto também, que é super legal. E aí, a gente começou o processo de casting, que acho que a Lu vai querer falar mais. O processo de casting foi muito intenso. A gente começou primeiro divulgando um formulário de inscrição no nosso Instagram e também foi mandando algumas mensagens. Eu e a Isa também somos atrizes, então a gente foi mandando para alguns amigos nossos. E esse formulário teve mais de 100 inscritos, foi uma grande loucura. E daí eu, a Isa, a Ju e você, Flávia, linda, a gente começou esse processo de ver todos esses materiais, que foi muito interessante, né? Foi uma experiência muito única, assim. Acho que para mim e para as meninas também, ver todos esses materiais tão ricos. E daí começou o grande quebra-cabeça de elenco, procurando muita diversidade, muito do perfil que a gente já tinha pensado, mas também a gente foi montando esse quebra-cabeça e esses perfis foram mudando, né? E daí a gente chegou num elenco, não foi fácil, a gente até uma hora foi procurar outros atores também, de fora do formulário, a fim de trazer mais diversidade ainda para o projeto. E no final a gente conseguiu montar esse quebra-cabeça desse elenco, que ficou todo mundo muito satisfeito, assim, com as nossas escolhas.
E depois começou um grande processo de ensaios online, ensaio presencial e conversas de intimidade, porque a gente também entende o nosso tema e o quão delicado é o nosso tema e o quão delicado era o nosso piloto, e isso precisava ser trazido para os atores de uma forma responsável. Então, a gente teve um processo de pesquisa dessa coordenação de intimidade também para passar isso para os atores e para a nossa equipe, né? Para a gente ter um set muito confortável e seguro para todo mundo. Lu, né, eu queria perguntar para você sobre isso também, né, que você foi estudar sobre, né, toda essa coordenação de intimidade, e o que foi mais importante para você, que você acha, né, ter essa pesquisa e tudo mais para poder aplicar isso num set? A coordenação de intimidade tem muitos tópicos, mas eu acho que o tópico mais importante é a conversa aberta, né? Porque a gente vê muitos sets por aí onde você não tem conversa entre o ator e as pessoas acima, o diretor e o produtor. Então, o ator acaba ficando muito submisso ali, fazendo o que mandam ele fazer. E muitas vezes ele não está se sentindo confortável para isso. E é interessante essa conversa porque eu, pelo menos, percebi isso, que quanto mais os atores vão ficando confortáveis e seguros para fazer ali o que está proposto para a narrativa, né? Que às vezes pode ser uma coisa realmente muito boa para a narrativa. Quanto mais confortáveis eles estiverem ali, melhor a cena fica. Né? Então, é uma coisa, realmente é uma via de mão dupla, assim, que todo mundo sai ganhando. Então, eu acho que o tópico mais importante da coordenação de intimidade, eu diria que é essa conversa mesmo, a comunicação. Acho que foi legal também receber um feedback do próprio elenco, tanto no processo de audições, quanto no processo de gravações também, de virem agradecer, falarem que, nossa, tá sendo uma experiência super confortável, uma experiência onde a gente pode crescer, construir junto, testar as coisas sem se sentir julgado. Então, isso foi muito, muito legal, assim. E eu queria dar um adendo também, porque eu trabalho com casting fora, né, na vida pessoal, além do projeto. E assim, você preparar o ambiente para a chegada do ator, então é desde a entrada, quando ele vê o primeiro produtor que vai auxiliar ele, até a entrada no set, oferecer comida, apresentar ele para todo mundo, deixar ele confortável no camarim, se mostrar ali para ele de tipo, olha, qualquer coisa pode correr atrás de mim. Então, é muito mais além do que a cena, sabe? É mais do que o gravando da câmera, é todo o processo. Então, se você consegue preparar o elenco nesse conforto de quando você conhece ele, na audição com ele, a chegada no set, o carinho depois, na hora que acaba a cena, eu acho que isso que é o mais importante e não é um negócio momentâneo, mas é do processo inteiro, sabe? E eu vejo que a gente criou uma relação muito legal com o elenco. Todas as meninas, os meninos também, tipo assim, todo mundo muito fofo, todo mundo ali pelo projeto. Eu acho que isso até surpreendeu a gente, de tipo, caramba, eles estão contando muito assim com a gente, eles estão acreditando muito, eles gostaram muito do roteiro. Então, eu acho que isso é uma das coisas que mais tá ganhando, assim, a gente, sabe, nessa amizade com o elenco, porque ficou uma amizade mesmo. Sim, e a gente recebeu até muito feedback. Uma coisa que a gente respeitou muito e procurou, assim, deixar isso muito claro o tempo todo, principalmente a Luísa, que estava em contato diretamente com o elenco, é que, assim, vocês precisam estar confortáveis o tempo inteiro. O importante não é o que está no nosso roteiro. Se o nosso roteiro não está te deixando confortável, a gente vai dar um jeito. E a gente vai tentar montar a cena, e ainda que, assim, transmita o que a gente quer transmitir, mas em hipótese alguma deixar ninguém desconfortável, sabe? Isso foi muito bom, porque a gente recebeu muito feedback. Então, por exemplo, teve até uma atriz que falou, nossa, em meus anos de carreira, eu nunca tinha feito uma cena que eu beijava alguém. Aí eu, antes de entrar na cena, ela olhou pra mim, eu olhei e falei, está bem? Ela falou, tô ótimo. E ela falou, cara, foi ótimo, porque você se sente bem fazendo. E acho que quando você tá com uma rede ali de apoio, uma rede, tipo, que tá te deixando confortável, fica muito melhor, sabe? Um set confortável, né? E não só isso, um set majoritariamente feminino, né? Vocês fizeram muita questão disso, então deve ser muito bom, principalmente pras atrizes mulheres, né, verem que a maioria do set é mulher, então, tipo, não ia acontecer nada, a gente tava todo mundo muito de olho. Não que os meninos tivessem feito alguma coisa, né, eles estavam também super respeitosos, mas é bom ter, né, esse campo de força atrás. Vocês falaram do roteiro, né, eu queria perguntar como que foi também as alterações que vocês tiveram que fazer, como foi, você falou, né, alterar caso o ator precisasse dessa mudança, como que foi também as roteiristas, né, tivemos mais de uma, falassem um pouquinho sobre o roteiro e depois a gente volta para as funções. Acho que o roteiro é meu, da Má e da Ju, mas a gente, ao longo do processo, foi sempre mandando para as meninas, conversou muito sobre. Até de janeiro, que foi quando a gente começou a escrever, até as gravações, foram 8 tratamentos, ou seja, 8 versões do roteiro. E acho que onde sofreu, assim, maior número, talvez, de alterações foi no processo de audições, inclusive. Às vezes a gente saía, a gente falava, tá,
não funcionou, vamos mudar. E teve uma audição incrível, que foi da Anne, que interpreta a nossa Jéssica. Essa audição, assim, mudou o curso de uma cena inteira, porque ela entregou tanto, que a gente... Foi uma audição por vídeo ainda. A gente assistiu o vídeo dela e a gente falou, tá, tudo bem, vamos mudar, porque ela precisa fazer essa cena. A cena não era dela. Não era dela. Ela ressignificou a cena. Assim como aconteceu com outras pessoas também. Então, nosso processo meio que de pré ali, né, ainda foi fazendo essas alterações. Porque tem muito também, assim, do que a gente escreve, mas tem muito do que o ator traz pra gente. A bagagem dele, a personalidade dele, que ele coloca... Quando você lê, às vezes você lê, obviamente, com direcionamento, mas você coloca a sua expectativa, você coloca, tipo, seu tempero ali. Então, às vezes a gente via e ficava, cara, sensacional. A gente vai ter que mudar isso completamente. Tipo, muito obrigada. Você pegou uma coisa que tava bacana, que a gente já tinha gostado e transformou em algo melhor ainda. Meu, é o melhor momento cômico do episódio. Tipo Nossa, assim, maravilhoso. na filmagem eu não consegui segurar. Tipo, no meio do take eu começava a rir e não tinha como segurar, porque era tão cômico, era tão... Nossa, era muito bom, assim. Acho que é uma das partes que eu tô mais ansiosa pra galera ver. A gente deu bastante liberdade cênica pra eles, assim. Claro que sempre respeitando o roteiro e a proposta da cena, mas a gente deixou bem livre pra eles sugerirem pra gente, proporem pra gente, porque às vezes eles pensam em alguma coisa, em algum lugar, alguma intenção que a gente não pensou e fica muito mais legal, né? Então, eles foram escolhidos pensando no personagem e muito além do perfil, né? Foi uma coisa de energia também e todo o jeito da pessoa, então... Calhou muito bem, assim, todos os personagens conseguiram propor coisas incríveis e a gente foi alterando isso de um jeito muito legal. O Ju, e sobre, por exemplo, foram 3 pessoas escrevendo o roteiro. Como é isso de ter, né, tem choque de ideias ao mesmo tempo que você tem mais criatividade? Como que você falaria sobre isso, assim? A gente dividiu bastante pra escrever o roteiro, na verdade. A gente fez uma escaleta juntos e a gente dividiu em 3 partes do roteiro. Então, a Isa escreveu uma parte, eu escrevi outra e a Má escreveu outra, só que a gente foi sempre conversando. A gente, na verdade, eu e a Má, na verdade, a gente escreveu muito junto as nossas partes, porque a gente tava meio travada, assim, em algumas ideias, e a gente gosta de conversar, e cada um tem também seu processo. A gente respeitou muito o processo de cada uma pra escrever. Então, a gente se juntou e falou, vamos escrever, sei lá, 5 cenas hoje. Aí a gente ia conversando, a gente fez uns post-its na parede também, foi fazendo várias coisas, assim. E aí a gente ia mandando, tipo, gente, o que vocês acham disso? A gente tendo mais ideias específicas. Uma das cenas que foi muito difícil de escrever, por exemplo, foi a cena da briga que a Rita tem com os pais dela, que é uma cena muito intensa. A gente não pode também falar muito sobre, mas é uma cena de briga e, tipo, coisas que a gente nunca passou, sabe? Então, tipo, são coisas que a gente teve mais dificuldade, mas aí a gente vai conversando, a gente faz um brainstorming bem legal, assim, com post-its na parede. E aí as cenas foram surgindo. E aí foi mexendo muito. Então, por exemplo, ao longo das audições também as cenas iam mudando. E aí eu mexia em umas cenas da Isa, a Isa mexia em umas cenas que a gente fez. Então, tipo, foi muito orgânico, assim, o processo. Sim. Quando a gente começou a fazer tudo, a gente tinha pré-estabelecido o que a gente queria pro nosso piloto. Então, a gente queria trazer um pouco de mistério e suspense. A gente queria trazer um lado mais cômico. Então, tipo, mostrar como é o dia a dia delas no bordel. Então, a gente tinha essas intenções e a gente construiu juntas todas as escaletas. Que é, tipo, todo o cabeçalho da cena, direitinho. Então, até nós 5, acho que a gente se ajudou, se eu não me engano, a fazer todo esse cabeçalho. Porque daí todo mundo conhecia sobre a nossa narrativa e a gente ia se dividindo. Então, uma coisa que me ajudou muito, é meio estranho, mas eu construí a cena andando, tipo, pelo espaço. Porque daí eu ia imaginando a movimentação e eu imaginando a arte. Então, eu ia tentando construir o ambiente e, sei lá, como ela falaria, da onde ela chegava. E nem era assim minha função. Eu não tinha que fazer isso. Mas aí eu começava a pensar nos diálogos. Daí a gente ia construindo. Então, eu lembro que realmente a Isa é uma pessoa que às vezes ela gosta de sentar e focar e fazer as coisas sozinha. E ela trabalha perfeitamente bem assim. Às vezes eu e a Júlia, a gente sentava e ficava assim. Aí montava a parede de post-its, como ela falou, e andava. E a gente foi construindo, mandava pras meninas, elas liam. Então, assim, a gente não vai falar do conteúdo, porque é spoiler, mas era assim. E aí a gente falava, olha, essa cena aqui não tá transmitindo exatamente. Tem um super discurso no final que a gente foi demorado pra gente fazer. Foi a última coisa que a gente fez, porque a gente travou.
Sim, e a gente mandava pra elas e a gente falava, cara, mas não tá chegando. E assim, apesar da Nay e a Lu não terem escrito, elas estavam ali fazendo parte junto com a gente, Sim, sabe? lógico. Foi ótimo, inclusive, ter alguém de fora também, que não tava ali escrevendo, porque mais neurônios funcionando. Sim. Sim, e até, tipo, teve um momento que a gente tinha uma outra ideia, assim, do piloto, e a gente já tinha começado a escrever, e a gente tava assim, gente, não tá rolando, tá ficando alguma coisa muito estranha. Aí a gente se reuniu nós 5 e falamos, vamos mudar algumas coisas. Aí a gente reestruturou toda a escaleta, refez tudo, era completamente um rumo muito diferente mesmo que tinha, e o plot mudou completamente. Até porque, pra escrever o roteiro do piloto, a gente tinha que pensar muito também nos outros episódios, era uma coisa muito mais profunda também. Lógico. Agora fala um pouquinho sobre a fotografia. Então, o processo de fotografia foi muito bacana, porque era, assim, a área que eu queria fazer 100%, que é a área que eu mais gosto, assim, no cinema. E a gente começou esse processo lá em fevereiro, eu e a Isa, né? Eu fiz a direção de fotografia e a Isa foi a minha assistência criativa. E a gente começou esse processo em fevereiro desse ano e a gente começou a decidir que a estética que a gente queria estabelecer ia ser dividida em 3 blocos. E essa estética depois foi para a área de arte também, a Má vai falar. Mas a gente decidiu que, assim, para definir a história da Rita, a gente também ia ter que mostrar os atos dela de acordo com a estética. Então, num primeiro momento, a gente decidiu trazer uma estética mais hospitalar, uma coisa um pouco mais agoniante, que você fica meio, sabe, nervoso, assim, de assistir, pra combinar pelo momento que a Rita tá passando desse nervoso, desse complexo da vida dela. Um segundo momento que eu acho muito bacana e que eu acho que combina com tudo que a gente falou da história de trazer as mulheres e mostrar esse outro lado das prostitutas, é que esse segundo bloco no bordel, a gente procurou trazer uma iluminação quente, que pro cinema a luz quente, ela traz um pouco mais de conforto. Então, é uma luz que mostra um ambiente de casa, um ambiente confortável. Então, a gente falou, quer saber? O bordel não é um ambiente desconfortável, é o trabalho delas, é onde elas estão ali. E é o que a gente comentou do primeiro vídeo que a gente achou no YouTube, de uma mulher falando, sou prostituta e sou feliz. Então a gente quis mostrar esse conforto delas estarem trabalhando como prostitutas ali. E então é toda uma iluminação quente, a gente gravou nos camarins, que foi muito legal. E foi uma vibe bem gostosa mesmo. E aí, pra dar uma apimentada, né, dar uma animada, a gente colocou uma luz vermelha também pra poder conectar, porque a gente gravou em vários ambientes diferentes, então o recurso que a gente achou na fotografia foi trazer a iluminação vermelha pra todos os corredores, pra gente conseguir conectar todos os lugares diferentes que a gente gravou em um só, né, na hora de assistir não trazer essa diferença. E aí, pro terceiro bloco, a gente usa a iluminação roxa, que, assim, acho que foi uma coisa que todo mundo decidiu e gostou desde o início de colocar, e que a cor roxa no cinema tem um significado, mas eu não vou falar, porque é um mega spoiler. Mas acho que se vocês fuçarem no nosso Instagram, tem alguma coisa dizendo lá, vocês vão achar esse easter egg. E foi muito gostoso, assim, eu acho que eu pude me descobrir na fotografia, a equipe que me ajudou, nossa, foi sensacional, e eu fiquei muito feliz de conseguir trazer uma equipe 100% feminina, porque a fotografia é uma área muito masculina, assim, muito... sabe, carrega peso e mexe com máquina, e é uma área super técnica. Então, no trabalho, no dia a dia, a gente já vê, em um ano que eu tô trabalhando numa produtora, eu só vi uma vez um set com mulheres na fotografia, e isso é muito louco. Então, eu quis reforçar isso também na área de fotografia, e a gente pôde trazer equipamentos diferentes, que a gente teve uma parceira que foi a Monster Cam, que é uma locadora. Então, a gente usou estabilizadores, as asteras, que são aqueles tubos de LED bem bacanas. E tudo que a gente fez pra fotografia, assim, é pra impulsionar mais ainda o roteiro, trazer mais ainda a atenção, a animação. Acho que foi bem legal. Não sei se a Isa tem alguma coisa pra complementar, porque ela fez a defesa criativa ali comigo também. Eu não sei, eu acho que foi um processo muito gostoso também. Foi um processo de descobrir e redescobrir, né? Porque a gente chega às vezes no set e a dimensão do espaço é diferente. Aí a gente fez visitas de locação, a gente foi antes nos lugares. Aí você chega e você tem um elenco de 13 pessoas. Aí tem cena que, sei lá, tem 10. Aí mais a equipe, aí você precisa ter a galera da foto, a galera do som, aí direção, aí precisa ter continuidade também. Então, assim, foi também uma questão de chegar lá no momento e falar como que a gente pode fazer o melhor trabalho possível com o que a gente tem agora, atingindo os objetivos de fotografia, de arte, de direção e, enfim, e o objetivo geral do projeto. Mas foi um processo muito gostoso, inclusive um beijo pra Ju, pra Jojo e pra Gabi, equipe de foto. Mas sobre a arte? Olha,
não foi muito fácil, mas também acho que foi muito... Desde o começo, quando a gente apresentou assim uma ideia criativa uma pra outra, principalmente eu e a Ana, que a gente conversava muito, a gente viu que a gente estava combinando muito nas ideias. Então, a gente foi lidando a partir disso. Eu acho que, assim, o que eu mais procurei trazer na arte foi não deixar de jeito nenhum a realidade brasileira. Então, assim, a gente estava falando de prostitutas no centro de São Paulo. Então, elas vivem, elas se vestem de outro jeito, elas têm outra realidade financeira, sabe? Então, a gente tinha que acessar, ainda que a gente não consiga 100% acessar, porque a gente vive em outra realidade. E isso, então, eu trouxe tanto de referências, assim, quanto de muita pesquisa. Eu e a Júlia também, a gente foi pro centro, deu uma rodada. Porque, querendo ou não, a gente precisa entender o que a gente está representando, sabe? Então, eu acho que, assim, pro figurino, muito a gente foi pro centro, a gente foi pro Brás, a gente rodou, a gente fez muita pesquisa, mas também eu olhava na hora e falava, cara, é isso que tem que ser, e eu sinto que é isso, pra trazer um pouco disso. Então, por mais que a gente tenha a nossa realidade, o nosso universo, a gente quer trazer as prostitutas num contexto de cenário brasileiro. Então, eu tinha que trazer isso. Até as novelas são grandes referências pra gente, então a gente trouxe isso. E de cenário, assim... Foi muito difícil e, assim, a gente teve que lidar com a verba. Eu queria roubar toda a verba possível de todo mundo que sobrava, porque as coisas estão muito caras e, assim, às vezes a gente não tem... A gente, por exemplo, alugou, né, um Airbnb que foi nossa locação para vários cenários. Então, eu tinha que me virar. Então, muita pesquisa, o que a gente poderia dar, um jeito ou não, e às vezes aconteciam imprevistos. Então, foi exatamente o que a Isa falou. O que aqui dentro da situação que a gente tem que a gente vai poder fazer funcionar, sabe? Às vezes, assim, o cenário não é exatamente o que eu queria, mas o que eu vou dar um jeito de transformar, colocar aqui um papel de parede, vou colocar um tapete, sei lá, pegar... Nossa, todo mundo, gente, um beijo pra equipe inteira, porque eu A sua roubei... equipe era maior, né? Tinha mais mãos trabalhando, né? Era a Bia, a Gi e o Fabrício. Incríveis, maravilhosos. Mas, assim, E a a Mari de equipe caracterização, inteira... e a Mari, Sim, verdade. que ela foi nossa maquiadora maravilhosa. Nossa, maravilhosa. E a equipe inteira me ajudou com muitos objetos de cenografia. Então, assim, foi muito legal. Mas, assim, essa construção teve que ter muita pesquisa. Porque a gente estava tentando retratar uma realidade que, às vezes, não é 100% a nossa. Que a gente vê muito... A gente se espelha muito, mas a gente quer fazer uma coisa única, sabe? Então teve que ter um pouco disso também, mas foi muito legal. Entendi. Isa, agora você falar um pouco da produção, eu tô entendendo bastante da dificuldade que você passou, porque nesse trabalho do semestre eu tô em produção. Nossa. E eu tô me Bastante. compadecendo Odeio. muito. Mas também falar como, por exemplo, questão de ator, até as meninas podem falar um pouco mais, a Lu, né, principalmente. Me fala como foi trazer uma pessoa do Rio. Uma atriz do Rio. Nossa. E pior, é protagonista, tá? Exatamente. A protagonista. Olha, É que a Isabela queria me matar, né? Porque eu olhei pra Jéssica e falei, eu quero ela. mas sabe Mas que ela é do Rio, mas eu quero ela. Mas não tinha como. O problema da Jéssica, na verdade, não é nenhum problema, né? Que a gente, pra Ritas, acho que foi o papel que a gente tinha mais... Adesão? mais Opções. adesão, mais opções também. A gente realmente recebeu audições, assim, muito boas pra interpretar a Rita. Agora, quando veio a Jéssica, acabou a audição da Jéssica, tava nós três, assim, olhando uma pra cara da outra, porque tudo começou quando eu vi, abri o formulário, olhei, falei, Rio de Janeiro. E tinha um negócio gigantesco falando assim, ó, você precisa estar em São Paulo nas gravações do episódio piloto. Aí eu mandei um e-mail pra Jéssica. Aí a Jéssica me respondeu falando, não, porque eu gostei muito do projeto, acredito que pode dar certo. Faço trabalho voluntário, alugo um Airbnb, fico em hostel. Eu falei, gente, como assim? Calma. O que tá acontecendo? Acabou o tom da Jéssica, a gente se olhou, sabendo que ela era do Rio, e tava aquele sentimento de, gente, a gente se lascou, a gente vai ter que trazer a menina do Rio. Aí começa aquela coisa de abrir a planilha de gastos. Recalcular a rota. Recalcular a rota completamente pra conseguir ajudar ela, pelo menos. Porque a gente pagou um cachê simbólico, inclusive na hora de estipular o orçamento, né? Fazer o orçamento, a gente teve essa preocupação muito grande em duas vertentes, né? Além de, obviamente, ter verba para nossas respectivas áreas, ter um set confortável para o nosso elenco, para nossa equipe. Então, dá-lhe verba de alimentação. E ter também uma verba bacana de cachê para os atores, né? Por conta do perfil do projeto, dos ensaios. A gente não sabia se a gente ia fazer presencial online ainda. Então, e também a demanda, né? Que é você gravar um projeto
com cenas delicadas, com coordenação de intimidade. Então teve que, apesar da gente já estar pagando um cachê simbólico um pouco maior do que acho que projetos acadêmicos costumam pagar, a gente também teve essa preocupação de ajudar a Jéssica também a arcar com alguns custos de passagem e transporte até São Paulo. Porque ela veio 2 vezes pra cá. A gente tentou, tá? A gente tentou condensar tudo no final de semana. Gente, elas realmente tentaram, coitada. A gente tentou, mas a gente dependia também da disponibilidade do Airbnb, da disponibilidade do nosso outro parceiro, que era o Teatro Nair Belo, que recebeu a gente super bem, deixou a gente gravar 2 dias lá, graças a Deus. Foi super nostálgico, porque eu e a Lu já tínhamos ficado em cartaz lá, a gente teve muita gente do elenco que também fez aula no Wolf. Então, enfim, mas valeu super a pena. Valeu, assim, cada centavo, cada suor que a gente gastou pra pensar na logística, a Jéssica fez tudo valer a pena. E um fun fact que, tipo assim, eu fiquei muito chocada depois, a gente teve a nossa primeira diária de gravação, que, assim, acho que era uma das cenas, sei lá, a segunda mais intensa, assim, do que a Jéssica tinha que fazer, era o momento mais de adrenalina, assim, da Rita, talvez. E aí, beleza, a gente gravou, eu fazendo lá a câmera na cara dela, bem pertinho dela, e a gente passou, tipo, sei lá, acho que foram 6 horas de gravação, todo mundo grudado e tal, a gente conhecendo ela aos pouquinhos. E aí, tal, eu cheguei em casa depois, eu abri o Instagram, né, porque eu marquei ela nos stories e tal, aí eu comecei a ver, tinha um histórico de mensagens, e eu, tipo, gente, como assim? Tipo, a gente acabou de conhecer a Jéssica, como assim eu tenho um histórico de mensagem com elas? E eu trabalho com a internet, né? Então, eu comecei a ver, ela já me seguia, tipo, desde 2020, antes da pandemia. E daí, gente, foi um choque, eu fiquei, mano, quando as coisas são pra ser na vida, elas se encontram, né? Tipo, por que sem querer, ela encontrou o meu perfil lá em 2020, aí 4 anos depois, ela encontrou o projeto, ela encontrou o Instagram do projeto, e tudo se conectou, sabe? Ela saiu lá do Rio de Janeiro pra vir gravar com a gente, então, tipo, nada foi à toa, sabe? Eu acho que isso deixou o projeto mais especial ainda, mais especial ainda o elenco, então, tipo, foi muito legal. Uma coisa, né, falando quem não era da equipe principal, né, que são vocês 5, quem veio de fora, foi muito assim, e eu falando também do meu sentimento, todo mundo acreditou muito. Tipo, como foi pra vocês ver isso, assim? Porque era uma coisa que todo mundo... Acho que eu vi, agora vocês falando da reação, era tipo... Nossa, parecia que vocês não estavam acreditando tanto quanto nós estávamos acreditando em vocês. Como foi sobre isso? Falar um pouco sobre isso, depois a gente vai falar dos seus parceiros. Vocês já deram uns spoilers aí. Então falem um pouquinho sobre esse sentimento. Foi muito louco, assim, tipo, desde do elenco até a equipe, realmente, toda vez que a gente apresentava, todo mundo falava, nossa, tá muito bom o projeto, a gente acredita muito, vocês estão muito foda e tal. E a gente tava, tipo, sei lá, a gente sempre saía meio sem saber muito responder, sabe? Porque... Que nem elogio. Ah, você tá linda, obrigada. Não sei nem como responde, sabe? Só que com o projeto. Porque a gente tá tão imersa nesse projeto há tanto tempo, sabe? Que acabou ficando meio normal pra gente mesmo tudo. Até pelo tema. E a gente sabe que é um tema diferente do que as pessoas costumam fazer em PGCAV, principalmente. É um tema muito complexo. E a gente realmente a gente se esforçou bastante pra fazer as coisas funcionarem muito bem. Então a gente tem essa consciência, mas como a gente tá fazendo isso há muito tempo, acabou ficando uma coisa muito natural, sabe? Então as pessoas falam, tipo, meio surpresas e meio, tipo, impressionadas também com o projeto. E a gente fica, tipo... obrigada. E até a questão do tabu, né? Tipo, a gente sabe que é um tema tabu e a gente tá falando há tanto tempo, ai, prostituta, tal, não sei o quê. Fica super normal. Gente, não é mais um tabu, nunca foi. Até louco ler matérias falando prostituição é um tabu. Tipo, É muito doido, porque no Instagram, o nosso último post tem 60 comentários e metade deles, amigos da Nina. Daqui a pouco a gente responde a pergunta de vocês, nossa Anitta. Mas tem muita gente perguntando onde a gente pode ver o projeto. Não, quando gente, que o tem projeto fica pessoas pronto? da minha cidade, que eu sou do interior. Gente. Juro por Deus, que viram meu Insta, que não sei, do nada, um monte de gente decidiu ver meus stories. Aí começaram, pelo amor de Deus, quando sai o Afrodite, você tá participando, eu quero ver. E eu assim, calma, galera. Não, e Do interior, juro por Deus. E todo mundo, ai, quantos episódios são? Eu, ai, meu Deus, a gente só tem que gravar o piloto. Já foi difícil o piloto, A gente, inclusive, fez um vídeo, né, para isso, de um Reels, porque todas as meninas do elenco, quando a gente pediu um depoimento delas ali nas gravações, falaram a mesma coisa. Eu espero que a Afrodite vá pra frente, eu espero que a Afrodite vá pra frente. Vocês estão com essa bagagem agora, a hein? gente, Vamos lá. assim, cara, é muito realizador pra gente. Eu acho que mais do que pressão, é muito realizador pra gente ver essa quantidade de gente
acreditando no projeto, porque é um processo muito gostoso, mas é um processo muito difícil, porque são muitas coisas, né, pra pensar, e a gente também se cobra super pouco, graças a Deus. A gente nem quer fazer tudo. Ironia, gente. Então, é um processo realmente muito difícil, muito grande. Então, ver todas as pessoas realmente acreditando na gente, no projeto, e querendo ver, e querendo que o projeto vá pra frente, é uma coisa que pra gente vale muito. E eu acho que, assim, a gente, mais do que a gente tá fazendo tudo, a gente vê tudo que tá dando certo, tudo que deu errado, tudo que aconteceu. Então, a gente tá, assim, sabe, é outra, não sei, é outra visão. Então, eu, pelo menos, fico muito feliz e até muito estranho, porque a gente tá se esforçando muito, a gente tá se doando 100% pra isso. Então, quando a gente vê que as pessoas também confiam, a gente fala, caraca, tá, então a gente tá fazendo um bom trabalho, sabe? E só pra complicar um pouquinho mais, a gente tá fazendo coisas além do que tá no briefing da graduação. Tipo, vocês têm que fazer A. A gente faz A mais B mais C. Tipo, a gente tá complicando o projeto mais, mas, tipo, acho que tá sendo uma das melhores escolhas e é por isso que tá todo mundo botando tanta confiança de que vai pra frente, sabe? E o, né, se é algo ligado a uma instituição, teve algum limite que vocês tiveram que seguir, que alguma coisa vocês tiveram que negociar pra tentar colocar uma coisa criativa? Teve muito problema nessa negociaçãozinha ou não? Foi tudo mais tranquilo? Acho que só a questão dos 30 minutos, né? Que a gente tem um tempo pra seguir do episódio. O episódio tem que ter 30 minutos de duração. Mas acho que a gente até agradece, né? Porque senão seria mais verba, mais locação, mais tempo. Se fosse 1 hora de episódio, nossa, ia ter que dobrar o que a gente fez, basicamente. Nossa, ia precisar de mais uns 2 meses pra editar. Mas os fãs não querem saber, eles querem os outros episódios na mesa, não estão nem aí. Eles não querem saber. Eles não queremos. Cadê as próximas temporadas? E eu, calma, por favor. A gente tentando pensar em tudo, assim, a gente nem sabe o que a gente quer, o que a gente tem, o que a gente não tem, mas tá bom, né? Mas eu acho que na área criativa a gente não teve nenhum problema, limite, nenhum problema, assim. E a SPM, assim, a instituição, ela é muito incentivadora, né? Nesse quesito do PGCAV e do desse projeto ir pra frente, né? Então, todo o projeto escrito, que a gente fala muito do piloto, mas a gente esquece do projeto escrito, porque o projeto escrito, ele é muito abrangente, ele é muito mais abrangente do que o piloto, né? A gente tem um plano estipulado para esse projeto para muitos anos, um longo prazo, uma cauda longa aí para o projeto, para ele realmente ir para frente. Então, não é uma coisa que a gente só fala por falar, é uma coisa que a gente faz porque a instituição incentiva no projeto escrito. Aliás, até agradecer todos os professores, orientadores, o pessoal do NIS. O NIS é o núcleo de imagem e som aqui da SPM, que é onde a gente tem direito a pegar todos os equipamentos, que foi, sei lá, acho que 80% dos equipamentos que a gente usou na gravação foi do NIS. Os técnicos super bacanas também. E, assim, todos os professores, desde os professores criativos de direção de fotografia, direção de arte, até os professores de mercado, da questão estratégica para venda. E pensando no estudo, né, na parte mais acadêmica do projeto escrito, todos os professores ajudando muito a gente. Acionei eles hoje, inclusive, pra tirar Tipo assim, a gente todo dia... Oi, sou eu de novo, tá? Desculpa, eu preciso tirar mais uma dúvida. Mas agradecer muito porque tá todo mundo apoiando demais, assim. Sim. Que legal. Agora, parceiros. Como conseguir parceiros? Como foi? Onde, quando, por quê? Falem Não sobre foi isso. fácil. Não foi fácil. Assim, eu acho que era algo que a gente já sabia. A partir do momento que a gente decidiu que o projeto seria sobre prostituição, a gente sabia que ia ser algo difícil. Então, tivemos que lidar muito com rejeição. Principalmente, a gente fez um Media Kit. O Media Kit foi, assim, revisado pela assessora da Ana, inclusive, muito obrigada. Alô, Bruna. Alô, Bruna, que ajudou a gente. A gente enviou para muitas marcas, principalmente sex shops, marcas de lingerie, que poderiam ajudar bastante a gente com arte, e é uma coisa legal, assim, de repente um product placement. Mas a gente recebeu muitos não, porque muitas marcas não queriam ter a imagem vinculada a um projeto que falasse sobre prostituição. Então, a gente deu uma recalculada na rota. A gente ainda queria conseguir parceiros e a gente pensou como que a gente pode fazer isso de forma talvez não tão explícita, sabe? Que não vá estar diretamente associada à imagem. Então, a gente conseguiu parceria para as nossas marmitas na última diária de gravação, que foi... A gente tinha quase 30 pessoas no set com a gente, então foi incrível. Muito obrigada pra Dani, inclusive. A Monster Cam, que foi, assim...
maravilhosa. A Ana ajudou muito a gente pegou com eles o estabilizador e as teras, que foram as grandes responsáveis pela nossa luz roxa maravilhosa. Conseguimos um baita desconto e com isso a gente conseguiu economizar também, ajudar, por exemplo, a Jéssica com os custos, né, de transporte. Tá vendo, produção? A fotografia sobrou a verba dela. A arte Tinha não verba, sobrou. eu sobrei. Aí também o Teatro Nair Belo, que, assim, a gente saiu da reunião com eles sem acreditar, porque eles não cobraram, eles receberam a gente super bem, acreditaram no projeto. A gente gravou 2 dias lá, dentro do camarim. E era um lugar, assim, perfeito para ser o camarim do bordel. Porque ele tinha todas as características que acho que ajudaram também bastante na estética, né? De ter a questão dos espelhos, das bancadas, dos escaninhos. E tornar aquele lugar um lugar habitável que você olha e fala, tudo bem, eu acredito que tem pessoas que vão para esse lugar todo dia, que trabalham ali todos os dias. Estou esquecendo de algum parceiro? Sim, de arte. De arte, verdade. Acervo do Contra. Olha a verba. É verdade, acervo do Contra. Nossa mesinha, nosso abajur. Gente, o acervo do Contra, se vocês não viram, entrem no nosso Instagram. Tem um assim, vlog. milhares de coisas. Paraíso. @Afrodite com ph.série. Não sei se a gente já falou do arroba no Instagram. Não, pelo amor de Deus. Mas a gente não conseguiu muita coisa com parceria e foi muito também graças à realização do projeto ao nosso financiamento. A gente fez um financiamento coletivo para levantar o projeto. Foi difícil pensar nesse financiamento coletivo. A gente optou por não utilizar plataformas como Vaquinha, Catarse, essas plataformas de crowdfunding mesmo, porque a gente entendeu que isso, às vezes, dificultava um pouco o processo da pessoa doar, que não era tão fácil quanto o Pix, porque você precisava ter uma conta, aí você precisava entrar num link, não era uma coisa que você olhava, a chave do Pix, dava um copia e cola, entrava no seu aplicativo do banco e doava pro projeto. As pessoas, tipo, ai, que preguiça. Sabe quando você vai ver uma matéria de jornal e tem que fazer o login? Ai, gente, daí eu já desisto da matéria, né? Então a gente pensou a mesma coisa pro financiamento. Exato. E aí a gente fez uma coisa muito legal, que foi o sistema de recompensas. Inclusive, se vocês quiserem mostrar. Mostrem. A gente tinha 7 faixas de apoio diferentes. As nossas faixas de apoio, elas tinham recompensas digitais. Então, começava desde os R$10 e até o 1.000. A gente... Vou mostrar pras câmeras todas. A gente fez ecobag, fez necessaire, que inclusive, muito obrigada. A mãe da Ju, que ajudou a gente com as necessaires. Elas ficaram lindonas. Mandamos fazer caneta. A gente comprou bucket hat pra ficar na nossa paleta de cores. Imã. Gente, foi assim, Aliás, um pouco de tudo. Até no desenho da ecobag a gente pensou, meu Deus, onde a gente coloca a prostituta na ecobag? Sim, exato. Não, e foi um processo super bacana, as pessoas engajaram muito a gente. O processo de financiamento ele é difícil, porque, por exemplo, você vai... Desfila, Flá. Você vai divulgar o seu financiamento lá no TikTok, o TikTok barra seu vídeo. Que foi o que aconteceu com a gente, inclusive o TikTok live. No Instagram, a gente contou muito com o apoio de amigo, família, vocês da equipe que divulgaram. E é uma coisa assim, pra você bater a meta, você tem que lembrar que seu financiamento existe. Então, todos os dias, ou pelo menos umas 3, 4 vezes por semana, a gente estava lá, mandando mensagem, mandando corrente, relembrando das recompensas. E aí, algo que eu acho que foi muito esperto também da gente, a Ana e a Ju estavam comigo nesse processo de assistência de produção antes da Garé e da Mari Campanella entrarem na produção em si, mas no processo, tipo, elas estavam comigo. E algo que a gente pensou foi, a gente vai dar uma rascunhada, vai orçar limites para essas faixas de apoio e a gente vai colocar um limite também para as pessoas conseguirem essas recompensas. Porque aí a gente já pode mandar os brindes, né, para fazer e você consegue ter uma noção maior, reduzir gastos aí também, que você tem um controle maior de quanto que você vai mandar fazer de cada coisa. A gente não ficou no negativo, né? Não. Tipo, ai, sobrou 50 ecobags, e agora? Não, inclusive não, tá, foi tudo bem assim, pensado. certinho, tem pra gente. A gente pôde também dar as necessárias pro nosso elenco, que foi muito especial. E, enfim, passamos a nossa meta. A gente arrecadou 112% do orçamento, que é coisa pra caramba. Então, muito obrigada pra todos os nossos apoiadores aí, amigos, família, desconhecidos. Todo Mas mundo. você diria que a maior estratégia de vocês foi que aí vocês focaram mais no Insta mesmo pra essa Sim. divulgação. Sim, muito Foram mais. os posts no Insta e a ideia por si só se vendeu muito, né? Eu acredito. Mas Isa, você mandou muito nas redes sociais, até queria que você me falasse um pouco sobre isso. A Ana também ajudou bastante nas Foi. redes, né? Foram mais vocês duas? Todo o planejamento, a Ana que trabalha com isso faz É. 6 anos já, ajudou super, mas o financiamento em si acho que foi. A ideia vendeu muito e a gente não criou o Instagram e lançou direto. Teve uma questão ali de fidelizar também as pessoas que estavam com a gente. Então,
a gente criou a conta, mandou pra amigos e família, e o dia do lançamento a gente já tinha mais de 100 seguidores. Já. Isso. E eu acho que também é pensar numa narrativa, sabe? A gente analisou muito os outros Instagrams dos outros TCCs que já tiveram de cinema e audiovisual. Pra quem não sabe, a gente é a terceira turma que tá se formando em cinema e audiovisual aqui na SPM de São Paulo. Então, assim, a gente ainda tá no começo, a gente ainda tem muitas coisas cruas. Eu acho que a gente tá passando por um processo, assim, de ser... Não pioneiro, mas assim, a gente tá sendo cobaia e testando pra ir melhorando também para os outros cursos, né? As outras turmas que vão se formar. Mas a gente sentiu que, às vezes, falta essa comunicação, que é muito importante nas redes sociais. Eu sei que isso diz mais respeito ao curso de publicidade e propaganda, mas como eu já mexo isso há muito tempo, eu falei, gente, a gente precisa criar uma narrativa, uma história. É contar mais do que é o projeto, o que é a história, mas também quem é a gente. Não é só colocar um template de tipo, essa é a série, acabou. Você não conecta ninguém. Então eu falei, a gente tem sim que mostrar a nossa cara, a gente tem sim que falar. A gente tem que fazer stories falando, stories mostrando bastidores. Cada uma das áreas criativas tem que sentar e falar o que vai fazer. Porque só colocar template, post escrito, você não conecta ninguém. É a mesma coisa da matéria que tem que fazer login. Você vê e você pula. Ninguém vai parar no Instagram e ler um negócio de 3 páginas, uma legenda gigantesca. Então, acho que você tem que pensar muito nessa estratégia e foi o que a gente fez. Então, a gente criou toda essa história de o que é o Afrodite. Qual vai ser a história? O que a Má vai fazer em arte, o que a Isa vai fazer em produção, o que a Lu e a Gil fizeram em direção, o que eu fiz em foto, pra todo mundo se conectar com a gente e falar, nossa, que projeto legal, acho que eu vou doar, hein? Elas estão empenhadas. Então é muito mais sobre você criar uma história antes do que só falar, isso aqui é o projeto e doa. Doa por quê? Eu quero saber quem vocês são. E é assim que a gente vai acontecer. vende mesmo, né? Tudo é ganhando a confiança da galera. E assim, eles têm que minimamente se identificar com a gente, sabe? Ainda que não seja com o tema, a gente é estudante, não. Então, assim, coisas que realmente foi o que a Ana falou, fidelizem eles pra eles quererem acompanhar. E também muito do que a gente pensou foi trazer o que é legal deles verem, sabe? Então, tipo, por trás das câmeras, todo o processo, é uma coisa que dá curiosidade, sabe? Super. Até por isso que a gente criou uma identidade visual pensada na estética que tá no piloto. Então, tem a luz roxa, beleza, a nossa identidade visual vai estar pautada muito na luz roxa, além de uma outra paleta. Então, na hora que as pessoas chegarem na banca e assistirem o piloto e verem a luz roxa, vai falar, nossa, agora entendi, porque no Tudo faz Instagram delas sentido. estava lá. Sim. E também... Eu achei que ficou lindo. Achei que... obrigada. Parece tipo não sei, a Reconficenta lá tá tudo tão bonitinho. Uma delicinha. É louca E é do muito vídeo louco. organizado. É muito louco, porque muita gente já veio falar comigo, tipo, nossa, eu vejo as cores de Afrodite e eu lembro de vocês. Tipo, isso é louco. Tipo, Então, gente, a isso é criar uma conseguiu. narrativa, fidelizar seguidores, sabe? A gente fez a nossa marca, a gente desenhou a nossa estética pra ser marcante. E também isso que a Má falou, da gente gravar os bastidores e mostrando pra todo mundo os parceiros, o que tá acontecendo, o processo de elenco. E a gente fez bastidores, vlogs de todos os dias da filmagem. E já faz mais de um mês que a gente acabou as filmagens e toda semana a gente tem pelo menos 3, 4 posts das filmagens. Então, a gente quis mostrar tudo isso até porque quem doou tá falando, e aí, o que vocês estão fazendo com o Exato. dinheiro? Não adianta então, nada só, tipo, Pegar o dinheiro pegar o dinheiro e nunca adeus. mais produzir Aparece nada. assim, sei lá, com bacana. E não mostrar também como foi o processo. Exato. Gente, vocês doaram e foi isso. Foi isso que vocês ajudaram a gente a construir, sabe? Acho que o Exato. processo de produção mesmo, enquanto a gente tava gravando, foi o mais legal de fazer as redes. Porque tinha muita coisa. Todo dia era TikTok, assim, coitadas, as meninas estavam doidas. Então eu ficava lá com o celular, gravando todo mundo. Aí chegava o final do dia, eu falava, meu Deus, eu não me gravei. Aí o final do take, que a gente, todo final de área tinha um vídeo tosco, mas lindo, que era, gente, acabamos por hoje. Aí bate palma todo mundo. Essa era a Aí eu função virava da pra mim no Isabela. final. Mas agora que você trouxe as gravações, vamos falar sobre as tão famosas gravações. Por favor, me contem um pouquinho. Cada uma quiser falar um Nossa, pouquinho. E até sabe? você Foi um complementando, processo. hein? Gente, Flávia, depois fala eu falo também. um pouquinho, depois eu falo. A Processo Flávia muito... deixou o elenco super hidratado. Nossa, a Flávia vinha com a aguinha toda vez, porque ela tinha umas cenas bem complexas. Gente, foi que eu falei do cuidado com o elenco. É toda hora. E a Flávia tava lá Era a fazendo Flávia. isso toda Flávia hora. tava eu ensinada já. Então eu vou começar falando. Eu Fala, porque agora. a gente, né, basicamente assim, quando elas começaram a formar a equipe, eu lembro que eu tinha visto elas gravando TikTok, a minha câmera é aquela, né? Eu tinha visto elas gravando TikTok, né, enquanto eu tava, tipo, estudando lá no PCA, e eu falei, nossa, essas meninas estão gravando TikTok do quê? O que é? Que legal. E aí, eu lembro que eu vi uma postagem e falei, caraca, elas estavam gravando no TikTok. E logo depois a Isa tinha mandado mensagem
falando, Flá, nossa, você já participou de alguns CCCs, né? A Maria falou de você, a Maria é uma amiga minha que a gente participou de um projeto juntas. Ela falou, se inscreve aqui no Forms, a gente tá procurando equipe, vai que, né, você tem interesse. Aí eu super queria interesse, né, já fã, hashtag fã da marca. Falei, Da não, marca é super, quero muito entrar. E eu lembro... Não, falando por mim, acho que a maioria da equipe também concorda comigo. Foi muito um aprendizado, assim, gente, de verdade. Tanto até hoje, né, o Isa, não tô entendendo isso, me ajuda, o que que é? A diva mandar áudio explicando. A diva. Não merece. Flá, posso falar? Fala. Eu consigo ver que você evoluiu muito. Bizarro. Tipo, na primeira diária eu falei, nossa, a Flá tá pegando, né, o jeito da assistência de direção. Meu, na última diária você já tava fazendo bastidores, você já pegou o jeito com a câmera. E eu falei, mano, eu acho que... Nossa, a Flávia cresceu muito, assim, deu pra ver, sabe? Mesmo a gente legal. correndo, fazendo todas as coisas, eu falei, fofas. cara, a Flávia Sim. aprendeu muita E coisa. até não deixa de ser um aprendizado pra todo mundo. Gente, porque a hoje gente a aprendeu gente vê muito. e fala, caraca, a gente... Até porque a gente coloca uma expectativa numa coisa, às vezes não sai exatamente como a gente fala. E, cara, tá bom, não saiu, mas pelo menos a gente aprendeu que isso não, Mas funciona. ou isso foi deveria bizarro ter que, sido assim, pra mim vocês eram referência, tipo mãe, sabe? Ai, meu Deus. Eu lembro que eu vi a Lu, né, dirigindo os atores, legal, quando eu tiver a minha vez eu vou fazer exatamente assim. Até hoje no projeto que a gente tá fazendo agora, né, a gente tá tendo que procurar atores, né, e muito assim, né, como também eu sei que vocês super estão tranquilos com isso, eu falo, nossa, eu vou fazer mais nessa estratégia porque eu sei que elas fizeram assim e eu sei que, tipo, é uma maneira que eu acho incrível de seguir, sabe? Então, tanto no, tipo, formulário, tanto como, sabe, tipo, muito de orgulho mesmo e de admiração no que vocês obrigada. fizeram, assim, pra bastidor, mano, pra mim foi um aprendizado mesmo, assim, trabalhar com vocês. Vocês foram, além da gente criar, tipo, uma conexão bizarra, não sei. Muito. Meu, Então- eu olho agora e falo, como que eu não conhecia a equipe antes? Os Sim, nossos muito bichos. A Como equipe se assim? conhecia muito já, mas a gente não conhecia vocês. E conhecer vocês foi, tipo, maravilhoso. Então eu lembro que eu e o Ti, né, o Thiago também, amor da minha vida, Timorini, Lindo. ele era assistente de direção também. A gente acabou dividindo os cargos por conta de data que a gente, né, podia trabalhar ou não. E aí eu e o Ti, a gente ia também conversando muito. Eu também fiquei na parte de pré muito com as meninas, né, na direção de casting. Eu tava, né, ele ia bater roteiro com elas, a gente lia os formulários. Um adendo, a Flá era incrível, porque ela fazia todas as cenas e todos os personagens. E aí ela ainda tinha tempo no meio das audições pra parar e fazer uma consideração muito pertinente. O nosso cérebro já derretendo e a Flá assim, gente, bora pra próxima. Quantas audições tem Gente, hoje? tem mais 10 hoje, vamos lá, por favor. E do nada eu comecei a também tirar foto em Polaroid. Gente, eu tava lá assim, Gastou Nossa, tudo. Flávia todas das estudou. Polaroid. Sou fã. E eu assim, Isa, cadê as Polaroids? Precisa de mais 10 a Isa. Eu não tenho. Eu falei, A gente, arranja. vamos esconder da Flávia produção. só um Eu pouquinho. comprei mais, umas 30 Polaroids, especialmente pra Flávia usar, tá? Mas, gente, era engraçado demais isso. No último dia, só sobrou 2 Polaroids. Quem vai? Eu. Tipo, Flávia, por favor, eu pedi essa Polaroid. Juro, foi no nível de tipo, gente, não dá pra tirar foto na Polaroid porque eu prometi pra aquela pessoa. Ela fez uma lista no celular dela. E aí também eu levava água pros atores o tempo todo, nas cenas mais intensas, eu cuidava, eu peguei eles pra criar. Então a Jéssica, a pobre da Jéssica, ela, tipo, gritava e gritava, eu, amiga, você quer água? Eu já só vinha com a água, ela não quer, mas eu vinha e ela bebia. Uma kinga. Bom, gravações, né? Voltando pras gravações, agora, Júlia, diga das gravações. Tá morrendo aqui, galera. Tá todo mundo tossindo hoje. E o pobre do Afonso desligando o microfone, gente. Afonso e um Kingo também. Diga, Ju, diga. Tá. Conte. Gente, calma que eu me perdi um pouco aqui. Mas foi muito um processo muito legal mesmo as gravações. Tipo, a gente conseguiu ver mesmo nosso crescimento. É bem gradual, assim, ao longo das diárias. Tipo, a primeira diária foi super legal, mas a gente tava se acertando. Gente, eu não consigo falar, de verdade, vou tossir. Eu vou falar. Eu vou falar. O SMR da tosse. Eu acho que, tipo, a gente... Foi o que a Ju falou. A gente, foi um processo de evolução mesmo a cada gravação. A gente teve 7 diárias. Que a gente dividiu ela em 3 finais de semana, né? Foram sábado e domingo? Não. Sexta, sábado, Sexta, sábado e domingo. E a gente achou que seria ruim, mas no final foi ótimo, porque ninguém ficou cansado, ninguém ficou sobrecarregado. E a cada bloquinho de diárias que a gente fazia, a gente evoluía um pouco mais. A gente sentava, a gente batia ideias, a gente batia o que não rolou e o que rolou. Então, da primeira diária para a segunda já foi um pulo de evolução entre a gente como equipe, da gente como cabeças pro resto da equipe de assistente, da gente pro elenco, de absolutamente tudo. Foi um pulo gigantesco.
E se a gente for comparar a primeira diária pra última, parecia outra Sim. equipe, assim. Na verdade, isso foi algo muito pensado, assim, por outras experiências de projetos de gravação de TCCs. Então, foi algo intencional, essa divisão, em 3 semanas, principalmente. Foi muito também por conta dos nossos parceiros, disponibilidade dos lugares, mas também para não desgastar, porque você precisa desse tempo para você parar, olhar ao seu redor, ver o que funciona, ver o que não funciona. Enfim, e também deu mais tempo pra gente fazer as coisas, né? Eu acho que foi a melhor escolha no final das contas. Eu tava um pouco receosa, eu falei, nossa, o mês de agosto inteiro foi só pras gravações. E quando você para pra pensar, foram 7 dias inteiros pra 30 minutos de tela. Cinema é uma coisa muito trabalhosa, é muito louca. Eu tava super receosa da gente estar dividindo, mas eu acho que no final das contas foi a melhor opção. E juro que a gente já deixa até de dica pros próximos PG Caves, porque assim, vocês têm tempo de ver algum equipamento que tá faltando. Então fala, nossa, essa semana eu vou correr atrás do equipamento pra já melhorar pra próxima diária. A questão também, nossa, de storyboard. Storyboard é um arquivo, é uma documentação da área de fotografia que a gente desenha o quadro a quadro que a gente vai filmar. Então, vou fazer um plano aberto do microfone, depois eu vou fechar. Porque a gente precisa ter isso tudo muito planejado. E na primeira diária a gente já viu que precisava correr um pouco mais por conta do tempo. Então, toda semana a gente sentava, eu, a Julia e a Lu, a gente redesenhava o storyboard de, nossa, esse plano aqui vai ser desnecessário, porque a gente já viu que não vai funcionar naquele espaço. Então vamos lá, vamos cortar, a gente já ganha tempo, a gente pode fazer outra coisa, dar mais tempo pro ator se preparar pra cena. Então, essas 3 semanas separadas, juro que foi a melhor escolha que a gente fez. No fundo, vocês estavam meio receosos, a produção tava assim, calma, gente. Vocês vão entender. Daqui a Cara, pouco. mas foi ótimo, porque assim, querendo ou não, set é um ambiente de muito estresse. Porque é todo mundo querendo fazer tudo funcionar e ficar perfeito. Não tem pro programado. Então, né? exato. Então, assim, foi muito bom, porque pelo menos assim, a gente respirava, a gente pensava em outras ideias, a gente recalculava outras coisas. Então, era bom, porque assim, é um ambiente estressante. Não estressante de briga, mas estressante, tipo assim, é desgastante, tipo, de energia. Então, é bom porque a gente descansava, planejava outras coisas, ou corria atrás de coisas, até pra planejamento, tipo, pra arte, eu sabia, eu me planejei pra aquele tempo. Então, tinha coisa que eu sabia que ia chegar na semana que eu comprei, eu sabia que ia chegar naquela semana. Então, assim, eu me planejei 100% pra isso. Então, foi ótimo, assim. E não tem plano B, né? A gente tem que gravar aquela cena naquele dia? Tem que gravar, tem que sair. Tem que É sair. aquele dia. Então, esse estresse, assim, é uma responsabilidade muito grande. Todas nós nos colocamos a dirigir alguma área diferente pra gente conseguir se dividir. E é essa responsabilidade de fazer acontecer, de melhorar, de tentar construir tudo isso juntas e de sair aquele dia, porque não tem plano B, assim. Vocês viram que essa foi a maior dificuldade, assim, das gravações? Acho que não foi uma dificuldade. Eu acho que, tipo, é a maneira que é no mercado, sabe? Quando E é tem muito uma trabalhoso. produção de filme, não tem grana pra você investir e gravar outro dia caso aquilo dê errado. Aquilo tem que sair naquele dia, sabe? Ou até fazer mais espaçado também, é muita coisa. Pra levantar tudo que a gente levantou, com a logística que a gente levantou, com o conforto principalmente que a gente conseguiu levantar, já foi difícil. Acho que pra fazer em mais diárias também, em mais tempo, ia demandar uma outra logística de produção e muito mais tempo do que a gente tem também dentro do projeto acadêmico, né? A gente tem que entregar, gente, oficialmente daqui a um mês, tá? Oficialmente daqui a um mês. a gente entrega. 6 de novembro. 6 de novembro. Ah, eu vou estar aqui, então. Não, Não, essa é essa só é a entrega, essa é entrega. entrega. A entrega do texto, da pesquisa e a entrega do projeto do piloto. Quase que eu falei. Mas na nossa banca você vai estar aqui também. Tá Nossa, amiga, você vai estar aqui. Espero Calma. que sim. Amém, amém. Tô Daí já ansiosa. falta 1 mês e meio, né? Mas eu acho que no set a gente teve essa pressão, né? Tipo, que a gente coloca na gente também, e cada uma dirigindo uma coisa. A gente foi se ajudando na pré, mas chega no dia do set, tá cada um fazendo a sua, então é muito difícil de ficar também se ajudando muito, mas o que a nossa equipe foi sensacional, Nossa, de ajuda, maravilhosos. foi de outro mundo, assim. O elenco também, óbvio, porque a gente não teve um trabalho com o elenco, foi maravilhoso. Se eles fizeram alguma coisa, foi só ajudar mesmo. E a equipe, assim, eu acho que foi muito imprescindível a presença deles ali. Eles ajudaram muito e a gente conseguiu crescer como cabeças de área com eles, Sim. com a ajuda Nossa, deles. muito. Até porque, além da gente dirigir a nossa área e fazer aquilo acontecer, a gente comandando,
os equipamentos, o roteiro, os atores, a gente também tinha que dirigir outras pessoas. Então, o que eu falo pro outro fazer e como que ele pode me ajudar a não ficar parado e fazer acontecer e mais ajudar do que atrapalhar. Então, eu acho que a gente evoluiu muito nessa questão também de conseguir ser líderes, na verdade, né? Eram 19 pessoas, contando Eram. com a gente, né? 19 pessoas. É coisa pra caramba pra um projeto acadêmico. E você tinha que passar muita, assim, pelo menos os meus filhos, assim, eles me passavam muita confiança. Então Seus eu filhos seriam sua deixava equipe. minha linda equipe, maravilhosa. Eu confiava neles, tipo, de olhos fechados. Então a gente combinava tudo, mas assim, eu falava, gente, eu tô correndo com um monte de coisa, ninguém parava de me chamar, era assim, eu queria sumir às vezes no meio do set, não paravam de chamar, porque aí tinha que aprovar tudo, mas assim, eu falava, olha, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso, e a gente vai se ajudando, mas é sobre você também, assim, você carrega o nome disso, né, você carrega o nome da sua área, mas é sobre você também deixar as pessoas te ajudarem, porque às vezes a gente quer controlar tudo, mas eles estão ali pra ajudar, sabe, então assim, é sobre você conseguir distribuir esses processos também, que também é uma coisa que faz parte, sabe? Mas A acho gente que quis funcionou muito deixar a equipe também se sentir muito parte do nosso projeto, porque a gente sabe que às vezes acontece de não acontecer isso, e a gente queria muito que eles se doassem mesmo e fizessem muito parte. E, tipo, na nossa área, nossa, é que a nossa equipe era realmente incrível em todas as áreas, mas o Tia e a Flá, principalmente E o pra Luca, gente. nosso E o continuista. Luca, desculpa, Luca, é que Incrível. você é todos, você é de Incrível. todos. Mas, enfim, o Tia, a Flá e o Luca, eles realmente, tipo, a gente, assim, falava com eles no começo do set e eles faziam tudo. E A gente não sabia nem voltar, entendeu? Porque eles estavam arrasando Eu não muito. sabia nem onde eles estavam, no meio do set, de tanta confiança que a gente colocava. E eu Nossa, acho muito. que a gente também, entre nós 5, a gente quis muito que vocês aprendessem. Porque a gente sabe, como a gente é o terceiro... A gente é a terceira vez, né, aqui, que tá acontecendo isso, que tá fazendo. Então, realmente, tá tudo sendo um teste aqui, uma experiência... tá tudo muito novo, então a gente falou, não, a gente precisa ensinar eles pra quando for a vez deles, eles fazerem com muito mais calma. Então isso foi uma coisa que a gente foi tentando também, mesmo no meio do estresse do set, a gente ia, gente, viu, aqui a gente tá fazendo assim, mas talvez seja melhor não, tá? Talvez seja melhor Não, de mas outro foi jeito. muito natural. Agora eu vou ir pra última parte da o que está rolando agora em Afrodite. Ai, meu Deus. Infelizmente já Nossa. chegamos a 1 hora. Só não E depois- demos oi pra Ju e pro Texugo, nossa galera de som. Gente, não Caraca, podemos é verdade. esquecer Não da esqueça. equipe de som. Maravilhosa. A gente fala pouco, mas Eles são perfeitos. Mas é porque a gente tá encabeçando som todo mundo Todo junto, mundo então a junto. gente acaba... É. não Porque falando Eles são os especificamente. nossos filhos. Assim, com isso a gente já de pode todos. até emendar o que a gente tá fazendo agora. A gente tá no Exato. processo de pós-produção, ou seja, estamos pegando tudo que a gente gravou, jogando no aplicativo de edição, colocando uma coisa do lado do outro, vendo o que funciona. A gente já tá em 19 minutos de um episódio de 30, então temos quase tudo montado já. O Texugo que não tá aqui com a gente, mas ele vai estar com a gente também na pós de som. Então eu tô cuidando mais dessa parte toda de imagem, de montagem mesmo, e ele vai fazer essa parte do som. E a gente também tem trilha e colorização. Vou passar a bola pra vocês. eu tô fazendo o processo de colorização junto com a Isa. E além de nós duas, nós também temos o Dudu, que é o colorista da produtora que eu trabalho. Ele aceitou ajudar a gente. Tem todo um termo de excepcionalidade para profissionais da área que não tem nada a ver aqui com a SPM para poder ajudar a gente. Então, ele aceitou o projeto, assim, de mãos abertas, né, e... Assim, ele gostou, sabe? Não foi nada por um viés financeiro de vamos pagar e não sei o quê. Ele só quis ajudar a gente porque ele gostou do projeto e ele confia. Então a gente já fez toda a colorização, mesmo estando no processo de montagem. A gente não vai contar a nossa técnica, né? Porque processo Afrodite. Mas a nossa colorização já tá pronta, tudo pensado em cima dos 3 blocos estéticos. E essa parte, nossa, a gente até adiantou o nosso cronograma, Depois assim, é só foi pegar, ótimo. aplicar, ajustar e olhar e falar, E a nossa, cor tá lindo. linda, Tá é. lindíssimo. Aí, assim, vem a parte da trilha, que é o que eu falei, que a gente, e a Ana falou também, que a gente precisa fazer A e a gente faz o abecedário inteiro. Então, a gente quis realmente expandir as nossas vertentes artísticas, assim, pro piloto. Então, a gente decidiu que a gente ia fazer uma trilha original, Afrodite. Complicando mais um pouco a nossa vida. Exato. E nenhuma de nós tem conhecimento musical, nenhuma de nós tem algum conhecimento como produtor de produção musical.
Eu canto desde os 7 anos, mas assim, o que eu sei é muito de ouvido, assim, muito de criança também. Então, a gente chamou o Edu Ferreira, que é um produtor musical, que foi recomendação da Ana, que você conheceu ele por acaso Por também, né? acaso. Tipo, Gente, ia fazer o networking do projeto. Ai, como vocês conseguiram parceiro? Networking, me indicaram Maior a locadora, deram o número do Jura? dono, fui lá. E aí, trilha sonora, eu conheci ele, É. que é um produtor musical. Eu falei, nossa, já me dá seu número, porque... E no final, ele foi muito parecido com o Dudu, porque ele também aceitou fazer parte do projeto zero pelo valor que ele ia receber. Foi porque ele realmente confiou muito no projeto, ele gostou do projeto. Então, a gente está nesse processo agora com ele. A gente tem uma ideia de fazer aí algumas versões de uma trilha, uma melodia que vai transitando pro piloto. Enfim, eu não vou dar muitos mais spoilers, mas isso já foi spoiler o bastante. Spoiler, E- assistam os créditos até o final. E a gente já recebeu uma versão dele, agora a gente está no processo da segunda versão. Segunda-feira vai rolar uma outra coisa aí de gravação também, que vai ser legal. Fiquem ligados no Instagram. E essa parte da trilha, também requis muita pesquisa, porque a gente queria uma coisa que realmente fosse adicionar para a narrativa, né? Então, que ela fosse compor narrativamente e que combinasse com o projeto e que a gente pudesse trazer essa identificação inconsciente dos espectadores com uma certa melodia, mas também não pode ser a mesma coisa o piloto inteiro. Então, quais são os objetivos de cada cena que a gente quer trazer a trilha e como que a gente traz isso, com quais instrumentos. Isso também foi uma pesquisa que foi sendo feita com o Edu. E esse processo tá muito legal, gente. Eu amo, assim. Eu tô achando sensacional esse projeto. Esse processo é uma O parte... projeto também. O projeto também, mas esse processo. Tá sendo divertido e eu acho que a trilha vai dar uma outra cara pro Vai. projeto. A gente até... A gente já A gente está montou, dando. né? A Isa montou uma cena sem trilha, crua. E daí a gente falou, nossa, a cena tá muito boa. Daí a gente colocou a trilha em cima, né? Nossa, eu cara. sempre aviso antes de mandar. Falou, ó, vai entrar som ainda, vai ficar com outra pegada. Gente, ficou com Fica. outra cara. Nossa, muda muito, é Impressionante. muito É, porque, impressionante. gente, uma coisa que dá um boom em um projeto audiovisual é o som. É. Olha lá. Ah, Falando aqui no ah, estúdio de som. Mas é porque, Afonso. sério, se você... A imagem pode estar linda, o roteiro pode estar super legal, os atores dando a vida deles pra aquele papel, mas se o som tá ruim, você já assiste meio assim, tipo... Sim. sabe? Então, Então, o Afonso assim, ó. aham. É verdade. Sim, A gente Afonso, dando atenção arrasou. Ele pro aprova som. essa mensagem. Agora, uma última pergunta antes da gente ir pro nosso top 5, que é o seguinte, gente, a pobre da Júlia tá morrendo. Ela tá tossindo, podcast inteiro. amo Desculpa, aquela gente, live pelos italiana. barulhos. A conexão, realmente. a conexão que ela criou com o Afonso, porque ela olha pra ele e muta ela. Tipo, é muito engraçado ver daqui. É o seguinte, quando as pessoas vão poder ver o Afrodite? Ai, meu Deus. Porque vai ter Ai, festival, vai ter, como é que vai ser Calma. isso, gente? Vixe, Olha, muita Flávia, coisa. O que a gente Vai pode gravar. falar é que a gente vai ter uma banca. Sim. Num dia, logo. Essa banca vai ser num dia muito específico, num horário muito específico. Então fiquem de olho nas nossas redes sociais, Vai ser @afrodite.série. aberto? Vai ser aberto? Vai ser. Vai ser uma banca aberta. aberta. Ao Todos. público, amigos, família, família conhecidos, toda. desconhecidos, alunos, pessoas de fora, fãs. Vai ser uma banca aberta e essa vai ser a primeira exibição do projeto. Depois disso a gente vai sentar juntinhas, recalcular a rota, porque desde o início, a partir do momento que a gente estipulou o tema, a gente também falou, a gente quer levar pra frente. Não vai ser 1 ano e meio de trabalho que a gente vai simplesmente, beijo, Não, tchau, tchau. adeus. A gente já fez isso Então, estrategicamente. nesse momento, a gente está também por conta do projeto escrito, fazendo todo um plano de distribuição, que a gente não vai falar sobre aqui nesse Sim, momento, mas a gente espera, sim, que a gente consiga ter esse projeto o mais perto de vocês o possível e o mais, né, em breve aí, né? Não A sei. temporada vamos ver. inteira, além de um episódio. Mas Exato. até por isso que foi o que você perguntou lá no início, do por que vocês escolheram uma série. Exatamente por isso, sabe? O curso ele já é mais focado para a parte estratégica, de venda, de distribuição, que é a última etapa que se faz num projeto audiovisual. Então a gente falou, tá, a gente tem uma possibilidade legal com curtas para festivais, mas eu acho que pensando em venda,
bora com série. Por isso que a gente escolheu melhor. o mais difícil. O mais difícil. Então tem chance Sempre, de né? ter continuação aí, esse piloto? Tem chance. Chance sempre Chance, tem. chance. Amém, jogando aí pro universo. Exato. Eu sou tudo que os fãs querem. Eu pergunto as polêmicas, eu pergunto tudo. Mas, gente, é por isso que não vai possível. estar disponível, tipo, não vai estar disponível assim, num link pra É, ninguém galera. ver, porque tem, YouTube, cara, é muito complicado. Mas, Mas, ó, a gente tá pensando em também. tudo. Gente, é possível, porque sabe aquela série da Netflix, do 3%? Uhum. A primeira série nacional da Netflix era um TCC da USP, Sim, da galera eu de sei. cinema. sei. Então, entendeu? Tudo é possível. Jogos Mortais também, tá? Então fiquem tranquilos. Então, Tudo é possível. Mortais? Mas Da assim, hora. a gente vai com certeza, depois que acabar todo esse processo aqui na faculdade, a gente vai com certeza ir avisando todo mundo nas redes sociais, que a gente vai continuar ativo lá. é só seguir as redes. É só seguir. Só seguir as redes. Afonso, me põe aqui. É só seguir as redes. Afonso. Até por isso que as redes sociais não são à toa, tá? É. Ó, tem que Ó, vender, gente. fazer história lá, né? Pensem, reflitam. Então vamos lá. Eu quero top 5 referências de Afrodite e cada uma fala um. E no final alguém fala o porquê do nome Afrodite, que não foi comentado. Eu acho importante vocês falarem. Eu quero falar isso. Hoje, quando eu tava no banho, eu falei pra Julia, Julia, eu acho que a Flávia vai perguntar isso. Porque eu perguntei pra elas no dia da gravação. Então, vai, começa, Ju. Referências de Afrodite? A gente vai falar de audiovisual, né? É, Audiovisual. sim. Ok. Bom Dia Verônica, uma super referência. É Vai. mesmo. Top 5, rápido. Bruna Surfistinha. Óbvio. Verdades Secretas. E o da Furacão foi também uma Sim, boa foi referência. também. E Olhar Indiscreto. Foi super. Que aí vocês vão entender quando vocês assistirem mesmo. Sim. Boa, adorei. Já um gancho pra galera que não tá isso. interessada ainda, não sei como Muita assistir. coisa vai fazer sentido quando vocês assistirem. Muita coisa. Quem for assistir, gente, fiquem de olho em todos os detalhes. Que Tem vários- muita semiótica, muita easter egg. aí. semiótica. que a gente trabalhou pelos easter eggs, gente, então realmente. Nossa, aliás, tem uma minha favorita no camarim. Ah, sim. Tem várias no camarim. No camarim é muito legal, acho que é o que mais Ai, tem gente. easter egg, assim. Nossa. O título. Uhum. Ah, então. É o nome. Sim. Eu sei. Inclusive, tem também uma imagem do Afrodite no meio desse piloto, então. Tem. Sim, É. de várias coisas. Gente, a arte ficou muito feliz. Muito obrigada. Meu, só A sei gente- explicar Afrodite o porquê do PH. Assim, Eu acho Mas que o o nome eu não Afrodite. sei. Eu acho que o Afrodite ele veio muito, tipo. Na verdade, assim, a gente tava tendo. Tudo começou com um brainstorming de nome de bordel. Nossa, é muito difícil. E aí a gente teve esse nome Afrodite do bordel faz tempo, na verdade. Foi meio que que um nome veio como sugestão comercial. do meu namorado, É, inclusive. exato. E meio que foi, Suspeito. tipo, uma ideia de nome comercial pra bordel, assim. Tipo, não foi nada muito específico. Mas depois a gente começou a gostar. A ideia inicial da série não era ser Afrodite, na verdade. Era ser milhares de outras coisas muito diferentes. Que nada fazia sentido pra gente. Aí, depois de muito tempo e depois de muitos nomes, a gente voltou no Afrodite. E aí tem um significado super legal. Além de ser o nome do bordel, que obviamente faz muito sentido, tem todo o significado da deusa. Eu pensei que do era amor. Da É, construção do das amor, mulheres. da mulher, do papel da mulher. Então, tipo, tem esse papel importante. A gente quis jogar um charme e colocou um PH. É, eu vi no Pinterest. Eu vi no pelo Pinterest uma charme. imagem Afrodite com PH. Eu falei, nossa, chique, né? Diferente do F. Vamos dar uma E até incrementadinha. traz, assim, traz um outro significado Mistério, né? quando você fala pra prostituição. É. Ah, você nunca vai, sei lá, falar sobre prostituição e imaginar nada disso. E a gente não tá endeusando ninguém, tá? Mas é só que, tipo Aham. assim, vem um pouco em contraste, assim. Mas a gente também ficava muito na dúvida se a gente ia colocar o nome do bordel, que o nome do bordel era uma coisa nada a ver, ou se a gente ia colocar um outro título, Entendi. sabe? Gente, Nada a ver, assim. Os Escolher outros eram nome. bons até, mas a gente chegou em títulos que a gente falou, tá mais com cara de novela. Nossa, muito. Aí ficava muito assim também, né? Não, eu Sim, fiz e Afrodite, no final, ele chama atenção, sabe? A pessoa escuta Sim. uma vez e vai lembrar depois outras vezes. Inclusive, vou expor, né? Porque a gente tinha pensado Afrodite com F. E daí foi Afrodite com F por muito tempo. E daí teve um dia que as gente 5 surtou. loucas Surtaram. falaram, não quero mais, vai chamar Impuras. Não, a gente trocou, a gente fez um mapa. A gente trocou todos os Afrodites no PGCAV inteiro Mais de 80 Pra- páginas. pra Impuras. impuras. E aí depois, a hora que a gente terminou de trocar, a gente falou, acho que a gente não gosta mais de É, impuras. a gente, inclusive, assim, Entregou entregou um pré-PGCAV, né? Foi pra banca de qualificação, É a pré-banca Foi com pra nossa impuras. banca de quali como impuras, porque a gente tinha certeza que ia ser impuras. Daí, a primeira coisa que já destabilizou a gente foi porque tem uma coisa... Tem uma série
uma da série Amazon. chama Impuro. Star Plus. Ah, e a gente E é falou, brasileira. É acho que não vai nacional. rolar. Chama Detalhe, Impuros, é. Sabe quando a gente descobriu isso? Júlia e Maria Clara mandaram mensagem assim que a gente chegou em casa na quinta-feira, que foi o dia da nossa qualificação. Olha que legal. É, a gente viu e a gente ficou assim. Aí elas, não, gente, mas não tem problema. Eu, tem sim, a gente não vai deixar. Eu tava em Não, negação. Eu E tava vamos assim, lá, gente. Impuras feio, né? Afrodite muito mais bonita e Exato. forte. E Mulher. daí eu não assim. sei por que que a gente saiu de Afrodite. Algum dia a gente voltou, só que sem F com PH. Tudo bem, Eu foi amei. pelo PH. A gente eu sei porque a gente precisava criar um Instagram. E a gente precisava resolver isso logo, então foi uma coisa meio no susto. Foi tal por pressão, assim, gente, hoje ou nunca a gente decidir esse nome. Ou é É impuras ou... verdade. Se a gente Mas não assim, decidir, vai não ser tem impuras. um grande significado, Flávia, desculpa. Tudo bem, não tem Não, problema. mas é tipo, tem essa pegada legal da mulher, da deusa. Então, E é tipo, comercial, da né? E faz do amor, sentido, é. gente. Isso que importa. Exato. E infelizmente o Hyperlink vai ficando por aqui. Não. Mas Eu quero falar mais. Porque... parte 2, será? Mas então, gente, vai ficar disponível, né, no nosso YouTube. Vou bater aqui. No YouTube. Onde eu. Pra lá mesmo, Afonso? Onde você quer que eu. Pro YouTube. Pro nosso, né, Spotify. E fique de olho no nosso blog neurono.spm.br. Nos siga no nosso Instagram, neuronospm, @neuronospm, né? Que agora temos essa parceria linda também com a Afrodite. E pra ficar dentro de tudo, é isso. E tchau. Obrigada. Aqui. Cara, obrigada a todo mundo. Obrigada. Valeu, Afonso. Muito obrigada. Valeu. Kingo.